as demandas nossas mesmo, né? Então, de temas, aí a gente junta todo mundo, tem aquele brainstorm, aquela chuva de ideias, daí saem os personagens, a trama da história, né? Como que ela vai se evoluir, escolhe a trilha sonora, pensa no cenário, no figurino, constrói uma história base, monta as narrativas, testa os papéis, ensaia, reconstrói, né? Até fazer chegar no roteiro final, aí divulga, apresenta, debate o espetáculo, faz as adequações, volta para o ensaio e vai para as apresentações de novo, né? Então, essa é uma metodologia que a gente usa. Então, nesses 15 anos, como eu falei para vocês, acho que já passamos de 30, 40 montagens entre o Ouroboros e o Olhares, né? Então, começou lá em 2004, foi quando esse grupo se juntou, né? 2005 foi quando realmente se efetivou a primeira peça, e aí, a partir de 2006, não foi só uma, mas 2, 3 peças por ano, né? Entre peças que falavam de personagens, né? De personalidades da ciência, colocavam as reações em cena, sempre com esse muito bom humor, que é característico do Ouroboros e de todos os grupos de teatro de divulgação científica que se encontram todo ano no Ciência em Cena, que é esse festival que eu falei para vocês, que é um festival que a gente criou para que a gente entendesse o que a gente fazia, o que é esse teatro e esse divulgar de ciência. E que feliz foi esse encontro, né, de todos os anos agora. Então, desde então, tem 15 anos o projeto também. A gente junta grupos de todo o Brasil para fazer essas maratonas de apresentações, como vocês assistiram aí no Galileu, né? Esse foi em Fortaleza, então foi o 4º. Bom, e aí foi, né? Então, a gente está em 2009, né, com o Galileu. Eu fiz uma sketch, e depois eu vou mostrar para vocês, que é para as crianças. Então, a gente sempre tinha uma preocupação de fazer um teatro também para os pequenos, né, numa outra linguagem, numa outra performance também, mais simples de levar, mas não mais simples em termos de conteúdo, né, só numa linguagem mais adequada. Aí a gente, em 2010, então, a gente montou o MC ao Quadrado, que foi o circo ali, sendo olhado com a visão da ciência. Essas peças estão todas no YouTube, depois vocês entram naquele Porão da Ciência, né, que é o canal que a gente criou para subir os espetáculos, e daí vocês podem assistir também. E peças, né, então a Metamorfose, daí o Grupo Olhares entrou em cena de vez, né, falando sobre Marie Curie. A gente homenageou o ano da Química, foi para as escolas, então também para apoiar a formação de grupos teatrais nas escolas, ou pequenas iniciativas, enfim, né? Falou sobre sustentabilidade no mundo, esse tema é recorrente, então desde sempre, desde 2007 a gente trabalha com o tema da Terra, e vira e mexe a gente volta com esse tema, esse ano a gente está de novo, né? Então, 2014, aí vocês começam a ver uma linha grande de espetáculos sendo criada, virou uma fábrica realmente de projetos e de espetáculos em vários níveis, né? Desde a educação infantil, que é no caso desse festival aí da UAC, né, que é a creche aqui da UFSCar, eles fizeram um festivalzinho deles, a gente ajudou a montagem dos cenários e figurinos e tal, das histórias. Até falar sobre a luz aos olhos de quem não vê, né? Então, falar sobre culinária molecular e fazer um teatro degustativo, enfim, homenagear uma ex-integrante que não está entre nós mais, uma peça também circense acrobática, que foi o Peter Kepan, né? Falar sobre ciência também, e esse exercer, né, um laboratório sem enxergar, na peça Um Novo Sentido, que estreou em 2009 e reestreou depois, né, anos depois, quase 10 anos depois, aí para falar sobre ciência. Enfim, né, depois a gente fez uma parceria com o pessoal dos vidros, então foi o Mundo dos Vidros aí que ganhou a cena numa peça grande chamada Era do Vidro, e no Ciência que Ri, que é essa peça que a gente está atuando até hoje, e inclusive no online, né? Então, ano passado a gente estreou Clepsidra e Casos da Água. O mundo da música entrou muito forte também dentro do projeto, então o pessoal do Olhares, muito habilidoso também, então o pessoal do Ouroboros com a parte musical, e aí montaram uma orquestra, chama Sons Vítreos, e essa orquestra é uma orquestra de instrumentos de vidro, que foram criados lá na UFSCar, né, desenvolvidos, e os instrumentos lá afinados, enfim,
e eles ganharam tons aí, né, nos sons vítreos, no Laqua, por exemplo. E esse projeto foi o que a gente levou lá para Nova Zelândia, né, como eu acho que eu comentei para vocês rapidamente em 2018. Bom, então aqui tem algumas fotos, né? Então, sempre o circo muito próximo, né? Projetos aí que vão falar do meio ambiente, então o Tesouro de Gaia, o Saizika com essa preocupação mais com mosquito, né? Com a Aedes aegypti, projeto para as crianças. Bom, então Magia versus Ciência era um projeto também, uma peça, né, que surgiu da primeira, e essa peça itinerava pelo Brasil, então ela ficou 10 anos em cartaz, então muita gente atuou, e era o nosso teatro laboratório, então é uma maneira da gente estrear, né, quem estava estreando no Ouroboros. E aí estava lá o João, acho que ele já tinha, não sei se ele tinha visto já aquela foto, acho que sim, e aí fazendo lá o aluno, né, que precisava de uma enciclopédia para estudar química, mas enfim. Bom, as peças infantis, né, também como eu falei para vocês, um Ouroboros Kids, que um Ouroboros é uma cobrinha com um chapéuzinho de diretor e um óculos de benzena. E aí, essas peças, alguém me perguntou, né, que papel eu faço, né? Então, hoje, eu assumo alguns papéis individuais. Então, esse figurino é o da Morgana. E a Morgana, ela entra sempre em cartaz nessa época do Halloween, assim, né? Para falar sobre alimentação e tal. Faz uns efeitos especiais aí. Então, espaços muito variados, né? Tem um shopping, desde a sala da casa até um espaço de biblioteca. Aqui é o que eu falei para vocês da Embrapa, né, da fazenda. Então era o espaço lá de leilão. Então o cenário foi tudo pintado pelo grupo, né? Então tinha muita gente que ajudava. Realmente era muito feito até hoje, né, pelos integrantes do grupo, né? Então se constrói muito junto. Aqui eu estava escrito nas estrelas, que foi a peça que eu falei de montagem para as crianças, para falar sobre o céu do Galileu. E aí as crianças, então, falando, né, montando uma história junto comigo, e depois a gente adaptou e rodou todas as escolas, as CMEs aqui de São Carlos. Todas não, mas uma boa parte. Aqui é o espaço do Ouroboros, né? Um porão, literalmente, né? Esse porão ele é muito dinâmico, então cabe 15, 20, 30 pessoas, ou uma pessoa, como é o caso de hoje, né? Na pandemia só pode entrar nesse 30 metros quadrados, então ele é um espaço debaixo da escada, e aí ele foi usado aqui como palco de uma peça chamada O Tesouro de Gaia, para professores, aqui alunos que estavam no mestrado profissional. Então, Ciência que Ri, que é a peça de palhaços, que estreou em 2011, né? Então rodou também muitos espaços e falava sobre química, cozinha, fazendo experimentos. Rodou muita gente também pelos espetáculos, né? Pessoas que eram da química ou não, mas a maioria alunos da universidade. Então, o PECOS, né, que falava sobre os biomas, então essa era uma peça didática mesmo, uma aula dos biomas do Brasil, os principais problemas que existiam e algumas soluções. Esse projeto foi feito com a Embrapa também. Então, e aí foi estudado esses diferentes soluções que a Embrapa, em diferentes unidades pelo Brasil, mostram para os problemas ambientais. Então, tinha lá uma troca infinita de cenários e de personagens. Era uma peça bem difícil de fazer, porque era pouca gente e muitos personagens. Então, Pecos era o nome do rapazinho ali, que era fissurado em tecnologia, e o tio dele, um cientista, queria levar ele para viajar pelos biomas do Brasil. Então, Pecos é de pecuária sustentável, né? Então, a gente pegou a sigla e colocou no nome do menino. O Zé Américo, que fez esse Galileu, ele desenhou, então, a peça do Pecos, então tem história em quadrinhos também. Aqui, como eu falei, né, a UAC, com a sua peça do Pequeno Príncipe, né, as montagens aqui com os pequenos, lá da educação infantil, falando sobre astronomia também, a peça que foi colocada em inglês, então 10 anos em cartaz era suficiente para fazer um roteiro em inglês, então Magic versus Science foi apresentado num congresso internacional, que foi aqui no Brasil, em 2014, então tem uma possibilidade muito grande, né, quem participa no Ouroboros ganha rodinhas nos pés, né, asas, e vai, né, então a gente está sempre lutando muito por isso, né, para a gente conseguir chegar em todos os lugares que vocês imaginam e que a gente deseja. O Ciência e Arte vai ser a peça que a gente vai passar amanhã,
né? Foi estreia do Ciência em Cena aqui em São Carlos, no ano de 2014, que a gente falava sobre um duelo de ciência e arte aí, num número circense, né? Acrobático também. Aqui algumas fotos do Olhares, aqui no nosso espaço, que hoje está bem diferente, mas ali o Ouroboros, então, uma mesa no centro, né? E aí várias pessoas que faziam parte do projeto na época, que estava o Gustavo, o Tiago, a Rose, o Ailton, o seu Joel, o Antônio e a Karen. Vou colocar isso para eles, né? Porque o pessoal do Olhares vai lembrar dos nomes. O Novo Sentido, que a gente começou a falar ontem, né? Essa peça sensorial, e que todo mundo fazia de olhos vendados, então, era para você tentar entender, né? Como que é um dia de uma pessoa que não enxerga, então. A montagem do Metamorfose, né? Que aconteceu em 2010, então tem aqui as apresentações que foram feitas no circo, né, da ciência, e depois aqui no Espaço Braille. Então, tem a Karina, que é uma professora aqui da rede também, e do Moruzzi, que ela participou dessa CIEP com a gente, nossa, já faz 10 anos, olha só. E aí todo esse elenco, né, tem o Rogério, o Vitor, a Ana, e o Samuel, enfim, pessoal de apoio aí junto com a Rose, que estava fazendo essa montagem na época com o pessoal. O Petit Courri, como eu falei para vocês, né? Então a gente embarcou nesse teatro de sombras para falar da vida da Marie Curie, num tempo muito peculiar, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então a gente brincava aí com a plateia, e para deixar uma leveza, mas ao mesmo tempo numa história bastante dura, né, que é a história da Marie, né, de muitas conquistas, e, enfim, numa época que mulher, olha, não era fácil, né, então é isso. Então a Marie Curie é uma grande inspiradora para muitas mulheres cientistas. Aqui é um teatro de bonecos, né, então a gente também criou aí a Verdade Semeada, então Olhares se permite também fazer teatros que são né, para assuntos variados, aí no caso a gente estava falando sobre ética. E voltando de novo aqui, o Madame Curie, então foi um teatro de cena mesmo, de palco. Então o pessoal são personagens que não são cegos, né, não são deficientes visuais, então os atores também não eram. Então o palco ganhou aí um reconhecimento para todo mundo conseguir atuar aí como Pierre, Marie, o professor Lippmann. E a arte realmente ela se mostra inclusiva, né? Então a partir de então, o Ouroboros e o Olhares se fundiram aí num grande projeto, e todas as peças começaram a ter a participação de ambos os núcleos. E então no Panela, no Lucis, no Peter Pan, e aí nos Sons Vítreos, né? Então, a possibilidade, como eu falei, é infinita de você colocar o teatro dentro da sala de aula. Então, você torna uma aula, vocês devem estar vendo aí, pessoas dando muita risada, são meus alunos, foram meus alunos, né, de biologia na época. Então, alunos que provavelmente hoje são professores, e numa aula de cinética e enzimática. Então, pelo rosto deles ali, pela expressão corporal, eles estavam se divertindo bastante. E eu tenho certeza que eles se lembram dessa aula muito diferente que eu programei para vocês. Eu estava até comentando hoje de manhã que as meninas que são bolsistas do Ouroboros esse ano falaram que queriam ter aula comigo. Eu falei, acho que as aulas são diferentes, assim, né? Então, ter aulas, eu que estou acostumada realmente numa classe que não tem fileiras, então quando a gente vai para uma sala de fileiras, eu faço coisas diferentes. Lógico que não obrigo ninguém a participar, mas quem participa eu acho que fica bem significativo. Bom, enfim. E é isso, gente. Então, esse Ciência em Cena, ele tem muitos anos de história, né? Foram muitos lugares, ele viajou aí o Brasil. A gente tinha um planejamento de levar para Portugal, ainda tem, né? Vamos ver se pós-pandemia. Mas esse ano a gente ia voltar para Mossoró, que era uma cidade na qual ele passou há 10 anos, né? Então, lá em Caxias do Maranhão, lá no interior do Nordeste, lá em Itapipoca, Pacoti, a gente foi para o Rio de Janeiro, né, para Macaé, Fortaleza, que é esse que a gente assistiu, lá em Matinhos, né, que foi ano passado, então a gente foi para o Paraná,
E, enfim, sempre um público muito querido, assim, muita gente dando um calor humano ali, né? Tanto o pessoal que estava participando, então é um festival que participa muita gente. Eu vou tirar o fone aqui, vamos ver se vocês escutam. O Wagner fez um blues aí, o Wagner foi do Olhares também. Experimentos, corpo e alma e cena. Cientistas da arte ou artistas da ciência, se prepare, você está no Ciência em Cena. Cientistas da arte ou artistas da ciência, se prepare, você está no Ciência em Cena. Cientistas da arte ou artistas da ciência, se prepare, você está no Ciência em Cena. Wagner é muito querido, muito talentoso, né? Um músico fantástico. Acompanhem ele também, ele tem um canal muito legal. Deixa eu pôr aqui o fonezinho de novo. E, então, é uma história linda, né? Essa Ciência em Cena, ela passa por várias cidades e são centenas de espetáculos que já foram apresentados, né? Muita gente mesmo se formou dentro desse projeto, defenderam seus mestrados, seus TCCs, mestrados e doutorados, hoje são professores e formam seus grupos, né, e levam seus grupos para o Ciência em Cena. Então, acho que é uma contribuição muito legal, né, nossa, para o Brasil aí, né, no nível de Brasil. Então, como eu falei, né, um grande espaço de pesquisa, educação e divulgação, né? Tudo junto ali, com essa mistura de ciência, arte e inclusão, né? Então, muito colaborativo, muito formativo. E aí eu vou parar aqui para abrir para vocês quiserem fazer perguntas, lembrar um pouquinho do... ficou parecendo com esse ocultar aqui, agora que eu vi. Deixa eu ver. Espero que não tenha atrapalhado, mas enfim...